Oi, bem-vindo ao vídeo 3, né? Conforme eu combinei essa semana, todo dia um vídeo de biomimética, pra gente fazer o nosso esquenta pra palestra de sábado, dia 4, lá do Setor Criativo Sul. E eu tenho gostado bastante do feedback que eu tô recebendo do pessoal que tá acompanhando os vídeos, tá vindo perguntas, tá vindo comentários, e isso é muito legal, porque dá uma força e dá muito mais inspiração pra gente continuar. Então eu resolvi fazer esses vídeos para começar a trazer um pouco o tema da biomimética e explicar também de onde vem a biomimética, essa origem e as abordagens que a gente tem atuado hoje com a biomimética. Então, nos vídeos anteriores eu falei sobre a biomimética numa abordagem filosófica e como que a filosofia da biomimética é aplicada na nossa vida profissional e pessoal. E hoje, nesse vídeo da quarta-feira, eu vou falar da biomimética como ciência, que eu acho que é uma das maneiras mais comuns que as pessoas conhecem a biomimética, né? A biomimética, ela é de fato apresentada como uma ciência, e parece uma bobagem falar isso, assim, é uma ciência, mas existem critérios para determinar se algo é uma ciência ou não. E aí, resgatando um pouco isso, o que é ciência mesmo, né? A gente vai esvaziando um pouco as palavras, os sentidos ao longo do tempo e esquece exatamente o que são as coisas. Então, quando a gente está falando de ciência, de algo que é uma ciência, significa que existe um método, que existe uma sistemática, que ela é repetida e chega-se a um resultado igual ou equivalente ao que é proposto. Então, você faz uma vez, você transforma isso numa sistemática, você oferta isso para outras pessoas, elas repetem e elas chegam aos mesmos resultados. Então, para uma coisa ser considerada ciência, ela precisa estar dentro desse parâmetro, desse escopo, né? E a biomimética, ela tem um método, que é o Biomimicry Thinking, que é o tema dos próximos vídeos, né? Por isso que ela foi considerada como uma ciência. Hoje a biomimética está dentro do Arizona State University, que é uma universidade lá nos Estados Unidos, e ele é um mestrado dentro das ciências naturais. Então ela faz parte das ciências biológicas. E é um pouco difícil de encaixar a biomimética dentro de alguma ciência específica, por exemplo, ciências sociais, ciências aplicadas, ciências naturais, porque ela trabalha de maneira multidisciplinar e integrando, né, diversas outras participações científicas. Então, ela não pertence nem à biologia, ela não pertence ao design, ela não pertence à inovação, à administração, aos negócios, à engenharia, mas ela integra todas essas áreas. Eles decidiram colocar dentro das ciências biológicas porque isso começa a trazer uma nova abordagem para uma área que tradicionalmente ficou dentro do âmbito da pesquisa científica natural, que é a biologia. Então, eles quiseram trazer esse rompimento, essa reflexão, e, portanto, colocaram dentro da área de ciências biológicas, mas isso não quer dizer que ela pertence às ciências biológicas, né? E hoje ela está posicionada lá, e essa abordagem da biomimética como ciência é interessante porque ela está conseguindo integrar conhecimentos. Ao longo da história, a gente fez uma produção massiva de conhecimento científico e muito especializado, né? Então, se você já ler um artigo científico, se você é biólogo, você sabe do que eu estou falando. Quando você lê um artigo científico de biologia, por exemplo, a gente vê que tem um rigor técnico e tem jargões e tem palavras que são bem próprios daquela área. Né? E de forma que, se você não estiver permeando aqueles meios, dificilmente você vai entender sobre o que ele está falando. E o interessante da biomimética é que, por não entrar em nenhuma área, por não pertencer a nenhuma área, ela está conseguindo pegar essas características de áreas diversas. Então, a gente pega a pesquisa biológica, que foi consolidada e construída por séculos aí, dentro da nossa cadeira científica de biologia. A gente pega pesquisas da botânica, a gente pega pesquisas de inovação, a gente pega pesquisas sociais, e a gente integra tudo isso dentro de uma ciência integrativa, que é a biomimética. Eu acredito que isso é uma contribuição interessante dentro desses meios, porque até então nunca tinha sido discutido uma questão da finalidade desse estudo científico. Então,
puxando para biologia, hoje eu estou atacando biologia, eles fazem os estudos das espécies, das especializações e por uma descrição da espécie, por necessidade de descrição dessa espécie. Mas não se coloca uma finalidade dentro disso, assim, para que está sendo feito, né, esse estudo. E também não é um objetivo da biologia dar essa finalidade, né? A biologia é o estudo da vida, então ela está dentro do âmbito dela, certo? Então a biomimética ela consegue pegar esses estudos e destinar a uma finalidade e uma aplicação humana. E aí imagina a riqueza que existe dentro de universidades e de laboratórios, a quantidade de coisas que estão sendo estudadas e desenvolvidas e que a gente pode usar como um arcabouço para o nosso desenvolvimento de inovação. E aí você deve estar pensando, tá, Carol, você está querendo dizer então que para fazer biomimética eu preciso ler artigo científico? E a resposta é sim. Então, quando a gente está falando da biomimética como um método, dentro do método da biomimética, pressupõe-se que se você vai emular um ser vivo, você tem que ter certeza que aquela emulação ela é verdadeira. Né? Então, eu não posso emular baseado num achismo. É claro que existem pesquisas biológicas que ainda não foram feitas, é claro que existem descobertas dentro do meio natural que precisam ser realizadas, que não tem como a gente saber de tudo, então eles estimam que a gente ainda não catalogou nem 30% do nosso planeta, né, em termos científicos, então realmente é muito difícil que a gente saiba de tudo, mas à medida do possível é sempre importante validar o conhecimento. E nos estudos lá de biomimética, a gente estava fazendo, em uma das imersões que eu participei, um estudo de uma alga, e eu tinha uma hipótese de que a ranhura da folha da alga beneficiava o fluxo de água que passava por ela, né? E uma colega minha tinha uma hipótese que, na verdade, não, que ele freava o fluxo de água, né? E eu falava, não, ela facilita a água passar para não romper o caule. E aí ela falou, não, ela, na verdade, interrompe a água para que ela não rompa o caule. E a gente ficou nesse processo de diálogo. E a gente começou a fazer pesquisas biológicas para comprovar, para ver se aquela forma realmente impactava naquilo. E aconteceu que não tinha nenhuma pesquisa que comprovava nem que melhorava o arrasto ou piorava o arrasto. A gente não conseguiu comprovar isso cientificamente. E é normal, então a gente acabou optando por usar uma espécie que a gente tinha certeza de uma qualidade científica dentro daquilo. Então a resposta é sim, quando a gente está emulando a natureza para valer, é muito importante ter um respaldo científico, até porque a nossa desconexão com o meio natural hoje, ela tá um pouco grande, e aí é muito comum a gente trazer a lógica humana para dentro da natureza, aplicar e achar que aquilo é verdade. Né? Então a biologia, a botânica, com todo o trabalho lindo que eles fizeram ao longo dos séculos, está dando pra gente um arcabouço de estudos e que a gente pode usar para dentro da área de inovação. Então, além posso dizer, benefício científico que a biomimética está trazendo hoje para dentro da academia, tem também os benefícios que estão acontecendo dentro das ciências das ciências sociais e de ciências aplicadas e de artes aplicadas, né, que é como o design, por exemplo, né. Então, no último Fórum Mundial das Águas, que aconteceu aqui em Brasília, eles fizeram um relatório que falava de soluções baseadas na natureza. Então, propondo como maneira de inovação e como ponto de partida de inovação e desenvolvimento de soluções sustentáveis a própria natureza, no âmbito da inspiração e no âmbito da emulação. Né? Então eles pegavam de ponta a ponta e no âmbito do uso da própria natureza mesmo, bioutilização, que a gente chama, utilizar plantas e seres vivos no tratamento de água. Né? E eu considero isso um impacto dentro das ciências sociais e de artes aplicadas, porque a gente está começando a ver uma mudança de paradigma, né? Uma mudança de como inserir a natureza dentro dessas discussões. E fora as últimas reportagens, né, que estão colocando agora o designer de produto biomimetizados como uma tendência de mercado aí, dentro das áreas sociais e de design aplicado. Então, era isso que eu queria trazer sobre reflexão de biomimética no campo da ciência. Se você é um cientista, aproveite para usar a biomimética, ela pode abrir vários campos e trazer diversos tipos de reflexões sobre isso. E amanhã tem mais vídeo de biomimética como método. Até amanhã, gente. Tchau!